Imaginem viver em uma cidade onde o medo se tornou tão real que ninguém mais se atrevia a sair de casa depois do anoitecer. Por semanas, uma sombra pairava sobre um vilarejo medieval, transformando a rotina de todos em um pesadelo constante. As pessoas sussurravam histórias de uma criatura demoníaca, um monstro, que saía das trevas para destruir tudo em seu caminho. Mas a verdade por trás desse terror era muito mais surpreendente do que qualquer lenda. Olá, antes de desvendarmos esse mistério juntos, peço que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com um amigo e se inscreva no canal para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o nosso passado. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias. Muito obrigado. Agora, vamos voltar no tempo. Pense em um lugar onde a vida era simples, ditada pelo sol e pelas estações. De repente, essa tranquilidade foi quebrada. Algo começou a atacar durante a noite. Campos de trigo eram pisoteados, cercas de madeira eram quebradas e hortas, que alimentavam famílias inteiras, eram completamente devastadas. O mais assustador, ninguém via nada. Os ataques eram rápidos, silenciosos e deixavam para trás um rastro de destruição e um mistério que alimentava o pânico coletivo. As únicas evidências eram pegadas estranhas, grandes demais para serem de um animal comum, e um sentimento de que algo muito poderoso estava à espreita. A cidade mergulhou em um estado de sítio autoimposto. A cada manhã, os moradores acordavam para descobrir novos estragos. A cada noite, o medo se intensificava com novas teorias. As histórias corriam soltas, crescendo e se transformando a cada pessoa que as contava. Alguns juravam que era um demônio, uma besta enviada diretamente do inferno para punir a cidade por pecados desconhecidos. Outros, mais supersticiosos, acreditavam ser o espírito vingativo de algum ancestral injustiçado, que voltou da tumba para clamar por vingança. As igrejas ficavam lotadas de gente rezando por proteção, enquanto o mercado da cidade, antes um lugar vibrante, se esvaziava muito antes do pôr do sol. As famílias se trancavam em suas casas, assim que a luz do dia começava a diminuir. Portas e janelas eram reforçadas com trancas extras e barras de madeira. As crianças eram proibidas de brincar na rua. E o silêncio que tomava conta da cidade à noite era pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Os poucos corajosos que precisavam sair, como os guardas da cidade, faziam suas rondas em grupos, armados com tochas e espadas. Mas suas patrulhas eram inúteis. A criatura era como um fantasma. Deixava sua marca de destruição, mas nunca, jamais, era vista. Isso só aumentava o mistério e o terror. Como lutar contra algo que você não consegue ver? A situação se tornou insustentável. A economia da cidade começou a sofrer, pois os agricultores estavam perdendo suas colheitas e o comércio estava paralisado. O medo estava corroendo o tecido social da comunidade. Foi então que um grupo de caçadores experientes, cansados de viver sob essa sombra, decidiu que era hora de dar um basta. Eles não acreditavam em demônios ou espíritos. Para eles, todo rastro pertencia a uma criatura de carne e osso, e eles estavam determinados a encontrá-la. Organizaram uma expedição, reunindo os homens mais corajosos e habilidosos da região. Sua missão era clara: seguir as pegadas, não importava onde levassem, e enfrentar o que quer que estivesse aterrorizando a cidade. Eles começaram sua caçada ao entardecer, o momento exato em que o medo costumava tomar conta de todos. Munidos de arcos, flechas e uma coragem inabalável, eles se embrenharam pelos campos devastados, examinando cada detalhe do terreno. As pegadas eram de fato muito grandes e profundas, indicando um animal de peso considerável. Eles seguiram o rastro noite após noite, com uma paciência de predador. A trilha os levou para longe das plantações, em direção à densa floresta que cercava a cidade, um lugar que muitos evitavam por suas próprias lendas e perigos. A cada passo, a tensão aumentava. O que eles encontrariam no coração daquela mata escura? Finalmente, após dias de perseguição implacável, eles chegaram a uma clareira, e lá, sob a luz da lua,
A verdade se revelou. Não havia nenhum monstro com olhos de fogo. Nenhuma criatura demoníaca com asas de couro. O grande terror da cidade era na verdade um lobo. Mas não um lobo comum. Era um animal imenso. Um macho alfa de pelagem cinzenta. Visivelmente velho e debilitado. Ele estava magro, com os ossos saltando sob a pele. E parecia mais assustado do que ameaçador. Estava claro que ele havia sido expulso de sua alcateia ou se perdido. E, em seu desespero por comida, desceu da floresta para os campos. Um território mais fácil de explorar do que as matas densas. O lobo não era mau. Ele não estava caçando pessoas ou agindo por malícia. Ele estava simplesmente tentando sobreviver. Os ataques às plantações não eram atos de um demônio, mas sim a busca frenética de um animal faminto, movido pelo mais puro e primitivo instinto de sobrevivência. Ele destruía cercas não por força sobrenatural, mas porque elas estavam em seu caminho para a comida. Ele era um ser da natureza, deslocado e em apuros, cuja presença foi mal interpretada pelo pânico e pela superstição de uma comunidade aterrorizada. Os caçadores, ao invés de encontrarem um monstro, encontraram uma criatura digna de pena. Com cuidado, eles conseguiram capturar o animal. Quando a notícia se espalhou pela cidade e o lobo foi trazido para que todos vissem, a reação foi de choque e, em seguida, de alívio. O medo, que havia paralisado a cidade por semanas, simplesmente se dissolveu. Como uma névoa da manhã, sob o sol, a criatura demoníaca que assombrava seus pesadelos era apenas um animal selvagem, perdido e faminto. Aquele momento foi uma lição poderosa para todos os moradores. Eles perceberam como a mente humana, quando dominada pelo medo do desconhecido, pode ser fértil para criar monstros. O pânico coletivo havia transformado um simples lobo em uma lenda de terror. A história daquela cidade medieval se tornou um lembrete duradouro, um conto passado de geração em geração. Não sobre um monstro, mas sobre a natureza do próprio medo. Ensina como a falta de informação e a imaginação podem distorcer a realidade, transformando o ordinário em extraordinário, o natural em sobrenatural. A cidade voltou à sua rotina, mas algo havia mudado para sempre. Os moradores aprenderam a olhar para o desconhecido com mais cautela e menos pânico, buscando entender antes de temer. E o lobo, antes um símbolo de terror, tornou-se um símbolo da facilidade com que criamos nossos próprios demônios. E aí, o que você achou dessa história? É incrível como o medo pode transformar nossa percepção da realidade, não é mesmo? Espero que tenha gostado de desvendar esse mistério comigo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias fascinantes como esta. Até a próxima!